Vamos lá. O tema da reunião de hoje é consequências do abuso sexual infantil. Tá? Por que eu mudei o nome? Né? A gente ia falar de pedofilia. Mas por que eu mudei o nome? Porque pedofilia não é o nome do crime, é o nome da doença. Tá? É uma doença que o indivíduo tem fantasias com crianças. Tá? E ele não tem controle sobre esses desejos. Ele tem controle sobre as ações dele. Ele pode nunca encostar numa criança, nunca cometer um crime. Porém, esses desejos ele não consegue controlar, tá? Tem tratamento e tal, não achei cura, mas tem tratamento para diminuir, né, esses desejos e tal. Mas ele não é um criminoso, até ele cometer um ato, tá? Então a gente não pode falar de pedofilia sendo pedofilia o ato de abuso sexual infantil, tá? A pedofilia é a doença, tá? E assim, muitas vezes o pedófilo ele sofre, ele não quer ter esses desejos, ele não quer aquilo, ele acredita, sabe que é errado e se sente culpadíssimo por ter esses desejos, só que é uma doença, tá? Ele passa a ser um criminoso quando ele coloca em prática. E o pedófilo nem sempre vai ser um abusador, como eu falei, né? E o abusador infantil nem sempre é um pedófilo. O abusador infantil pode simplesmente não ter a doença e, no entanto, ser uma pessoa ruim. Uma pessoa que se acha no direito de encostar naquela criança, se acha no direito de abusar, de seduzir, né? De comercializar e tal, né? E o abuso sexual infantil consiste em usar a criança para obter prazer sexual, tá? Pode ser, eu pontuei aqui, né? Pode ser de uma forma verbal, tá? De falar coisas obscenas para a criança e sentir prazer com isso, ou mesmo obrigar a criança a falar coisas obscenas para sentir prazer com isso, tá? Tem a questão visual, que também é a mesma coisa, tanto se mostrar para a criança quanto ver a criança, né? Despir a criança, ver a nudez da criança, tá? Tem a questão de fotos e vídeos também, de fazer vídeos da criança, de fazer fotos. E, como eu falei, é um ato buscando o seu prazer, tá? Então, às vezes nem comercializa, mas gosta de tirar foto das crianças. E às vezes pode ser a criança sozinha ou em algum ato. E às vezes duas crianças juntas, né? Então, assim, não necessariamente vai ter um adulto e uma criança nesses vídeos. Às vezes são duas crianças que eles colocam. Outro tipo são carícias, né? Encostar onde não deve na criança ou fazer a criança encostar nas partes íntimas do adulto, né? Tem a questão virtual, que induzir a criança, primeiro começa, né, se fazendo de criança e depois vem o abuso, começa a pedir foto e tem o assédio dentro da parte virtual, tem a conversa. Aí depois, quando consegue uma foto da criança, assim como qualquer abuso virtual, quando consegue uma foto, começa a chantagem: se você não me mandar outra, né, eu vou espalhar essa para todo mundo vai ver, enfim. O virtual, assim, ele pega bastante nessa questão da chantagem, né, porque
o abusador tem provas daquilo ali, então ele pode usar como chantagem. Na verdade, sim, ele seria preso, né? Mas na cabeça da criança, a criança se sente mais coagida porque tem uma prova ali contra ela, tá? E até a penetração, tá? A penetração não precisa ser do órgão genital, pode ser de dedo, pode ser de objetos, né? Objetos tipo uma caneta, sei lá, um isqueiro, um desodorante, uma garrafa, tá? Existe essas penetrações, eu tô falando umas coisas muito esquisitas, mas existe, tá? Existe e causa danos da mesma forma, porque não concluiu o ato sexual. Concluiu sim, a partir do momento que encostou na criança, é estupro, tá? E tocou alguma coisa pra mim, mas não sei o que foi. Mas enfim, tá? Então, para deixar claro, vocês vão ver muito por aí, pedofilia não é crime, pedofilia é doença, tá? Isso está confundindo muito, os termos estão sendo confundidos. Pedofilia é o nome da doença. O crime é estupro de vulnerável. Considera-se que uma criança de menos de 14 anos, mesmo que ela esteja consentindo, ela não tem a inteligência emocional para decidir isso. Ela não tem discernimento ainda. Então, isso assim é bem grave numa questão que depois, quando ela cresce, ela lembra que ela consentiu, né? Mas na verdade, assim, ela é uma criança, ela não tem como decidir aquilo ali. Aquilo ali momentaneamente pode estar sendo gostosinho para a criança. Então, quando, né, ela chega a uma consciência adulta, ela percebe aquilo tudo e vem a porcaria da culpa, porque ela consentiu. Mas, na verdade, em momento nenhum ela é responsável por aquilo. O adulto que é responsável, não a criança, tá? Então, assim, estupro de vulnerável tem vários sentidos. Em relação à criança, abaixo de 14 anos é vulnerável e encostar numa criança abaixo de 14 anos é estupro. Como eu já falei, eu gosto muito dessa palavra, porque botaram o estupro com uma palavra bonitinha, mas estupro é estupro, estupro é feio e eu acho que tem que ser falado dessa forma, tá? Crime também, né? Adquirir material, armazenar, ter qualquer material pornográfico relacionado à criança, tá? E compartilhar ou comercializar isso, tá? Alguém te mandou uma foto esquisita de criança, apaga. Apaga, porque se você guardar ainda para poder tentar denunciar, você está sendo criminoso, porque você está guardando aquela foto ou aquele vídeo, seja lá o que for, tá? Denunciem sempre. Enfim, né? Eu virtualmente, um dia desses veio outra surpresa para mim, mas eu virtualmente tenho essa sorte, né, do povo me mandar pornografia. E eu acredito que a denúncia na rede social, eu acredito que a rede social denuncie para as autoridades, né? Não sei como que funciona, mas eu acredito que seja assim, tá? O abusador, ele não tem um perfil, tá? Ele não vai ser aquele tiozinho, ele não vai ser o coroa assanhado, sei lá. Ele não tem perfil, ele é uma pessoa normal, tá? Ele age normalmente na sociedade. Pode ser um líder religioso, pode ser um professor, pode ser um treinador, né? Quantos casos de treinadores a gente já teve?
pode ser um vizinho, o dono da vendinha, e dentro de casa, né? O pai, o tio, o irmão, né? Porque a gente tem modelos de família que o irmão é bem mais velho do que o restante, então pode ser um adulto abusando de uma criança também, tá? Padrinho, padrasto, primo, enfim. Em estatística, 73% dos abusos que são denunciados, tá? Porque o restante não tem como saber. 73% das denúncias a criança sofreu o abuso dentro de casa, tá? Então, é muito comum isso acontecer dentro de casa. E mulheres, apesar de ser um número menor, também são abusadoras. Também existem abusadoras mulheres, tá? E, assim, ninguém vê, né? Como eu comentei um dia. A gente tem uma sociedade que um menino tem que ser um machinho, né? E roubam a inocência da criança em cima desse fato. E mulheres, geralmente da família, que estimulam a criança sexualmente, elas são abusadoras, sim. É um estupro de vulnerável, tá? E o abusador, ele se aproxima da criança primeiro conquista a família, né? Se for da família, conquista a criança, mas começa pela conquista, dá recompensas, né? Ou presentes, ou lugar, né? Algum lugar assim, favorecimento, né? Assim, se for dentro da religião, vai falar, você é quem vai aparecer ali, né? Se for dentro da escola, são notas, né? Você está com a nota baixa, mas se você fizer um negocinho aqui, eu te dou uma nota melhor e tal. Infelizmente, tá? Começa com presentes e recompensas. E quando é afrontado, começam as ameaças, tá? E as ameaças são seríssimas, em cima da cabeça da criança, principalmente, tá? Vai de alguém pode morrer se você contar, né? Ou ninguém vai acreditar em você. Se você contar, eu faço alguma coisa contigo ou com a pessoa que você contou, enfim. A criança fica com muito medo, tá? E como eu já falei, a criança não tem culpa de se em algum momento ela for estimulada, ela sentir alguma coisa. Isso faz parte do instinto, né? Faz parte da reação do corpo. Então nem sempre chega na questão hormonal, porque ela ainda não está tão aflorada hormonalmente. Mas, assim, é um estímulo normal, como uma cosquinha, entendeu? Só que ela não tem a sexualidade madura ainda para aquilo. Então, causa depois que ela percebe aquilo, que vai causar, assim, consequências horrorosas, né? A pessoa nunca mais vai ser a mesma. A mãe é o responsável pela criança. Como que fica nessa história, tá? A primeira coisa também é a culpa. Como eu não vi isso acontecendo, né? Como que fulano abusou do meu filho ou da minha filha e eu não vi. É a primeira coisa que vem na cabeça do responsável da criança, né? Só que, e muitas vezes, entra o estado de negação. A pessoa não acredita, não quer acreditar que aquilo aconteceu e desacredita a criança. E mais um trauma para cima da criança, né? A única pessoa que poderia proteger a criança não está protegendo porque não acredita nela.
Mas esse estado de negação ainda é uma defesa, tipo, a coisa tão terrível, né, que a pessoa não consegue encarar a realidade, tá? Então, muitas vezes acontece. Eu conheço um caso que a menina denunciou o padrasto e depois de um tempo, eu acredito, de tanto pressionarem a garota falou que era mentira. Que foi mentira, que não aconteceu nada daquilo, tá? O que acontece? Uma coisa muito séria. Criança não mente em relação a abuso sexual. Ela pode colocar, assim, ela pode fantasiar para dizer, para conseguir colocar a interpretação dela. Mas ela nunca vai mentir. Se ela está falando de um abuso sexual, é porque está acontecendo. É para ficar de olho, é para investigar, tá? Porque a criança mente por vários motivos, mas a criança não tem a sexualidade formada. Se ela não tem a sexualidade formada, ela não tem como mentir sobre uma coisa que ela nem sabe o que é. Entendeu? Então é muito importante saber que a criança não mente em relação ao abuso. Tá? Sinais que a criança dá. Mudanças de comportamento, principalmente na presença do abusador. Tá? Se for na escola, ela vai ter uma mudança na escola. Se for na religião dela, ela vai ter uma mudança, não vai querer ir, ou vai ter uma mudança lá, vai ficar inquieta, vai ficar insegura, ou vai ficar muito calada, tá? Outro sinal é justamente ficar muito calada, né, de uma hora para outra, assustada, com medo, retraída, tá? Choro por qualquer motivo e mudança no apetite, tá? A criança pode fazer isso por vários motivos? Pode. Mas o mais importante nesses casos é olhar para a criança. É saber o que está afetando a criança, porque a criança só muda de comportamento bruscamente, só muda se tiver alguma coisa acontecendo. Então pode até não ser um abuso sexual, mas pode ser outra coisa que esteja afetando a criança. Então, muito importante ver o comportamento da criança. Se a criança tem uma mudança de comportamento, prestar atenção nela para saber o que está acontecendo. Tá? Como prevenção, né? É olhar para a criança, prestar atenção. A criança existe, a criança é um ser, então vamos olhar para as crianças, né? Conversar abertamente. A partir do momento que a criança já saiba o que é peitinho, explicar para ela que no peitinho ninguém encosta. E por aí vai, tá? Eu vi umas coisas na internet muito bonitinhas, que é uma dancinha, aqui não pode e tal. Mas é bem interessante para explicar uma criança, sim. Tá? E a coisa mais importante, garantir para a criança que você confia nela. Que tudo que ela te falar vai ser levado em conta. Porque um dos maiores motivos da criança não falar é pensar que vai ser desacreditada ou ser desacreditada em algum momento. Tá? Os danos psicológicos do abuso sexual infantil. A gente já falou muito, né, dos danos de qualquer abuso. Agora a gente está falando especificamente do abuso sexual, mas entra todos, né? Todos os danos que eu já falei, tá? Principalmente sentimento de culpa. Muito sentimento de culpa. Primeiro, se sentiu alguma coisa por ter sentido. Depois, por ser cúmplice de alguma coisa errada, né? Ela não contou pra ninguém, então ela acaba se sentindo cúmplice. Depois tem a questão da culpa de não ter conseguido sair daquela situação. Eu preferia ter conseguido sair e não consegui. Acontece também,
né? A criança, assim, depois que ela cresce, ela fica com aquela sensação de que eu poderia ter feito alguma coisa e não fiz. E na verdade a criança não poderia ter feito nada, tá? A culpa e a responsabilidade é totalmente do adulto, do abusador. Entre, né, os danos psicológicos tem a depressão, a ansiedade e a insegurança. Quando o adulto, pode acontecer duas coisas, tá? Ou o adulto nega a relação sexual, se abstém, ou supersexualiza a relação sexual. Aquilo vira comum, banal, né? Não tem um sentimento por trás daquilo. Melhor explicando, é sexo por sexo e tá tudo muito bom, tudo muito certo e a pessoa busca cada vez mais e não tem uma satisfação porque ela tá querendo compensar aquela coisa horrorosa que aconteceu com ela na infância, tá? Outra coisa no adulto, ele rejeita que existe o bem. Por que ele rejeita que existe o bem, que existe o amor? Porque foi assim que abusaram dele. Tá? Para abusar de uma criança sempre se dá uma recompensa, lembra? Então, o adulto, quando se torna adulto, ele pensa dessa forma. Se está me dando alguma coisa, vai querer a minha alma em troca. Porque quando você abusa de uma criança, você está roubando a alma da criança, né? Eu vejo dessa forma, pelo menos. Então, como adulto, ele passa a não aceitar que existe o bem, não aceitar que existe pessoas boas, nem que existe amor, tá? Ela vê tudo como uma troca de interesses e interesses bem sujos, tá bom? Pode acontecer do adulto se afastar de outras crianças, tá? Até dos seus próprios filhos, com medo de repetir o que o abusador fez com ela. Tá? Isso é muito comum de acontecer também. Tá? E são traços, nem sempre o adulto lembra que foi abusado, tá? Mas esses são alguns traços dentro da psicologia que se percebe